Pavon. E o Bruno Henrique, mas é desesperador para os adversários, hein? Você vai pegar, pô, tem que marcar o Pedro, tem que marcar o Arrascaeta, tem que marcar o Everton Ribeiro, tem que marcar o Bruno Henrique, tem que marcar o Ayrton Lucas quando o Ayrton Lucas joga. O Wesley também tá jogando bem. O Wesley bem. aparecendo pelo lado direito, é gente voando para tudo que é lado. Ter o Bruno Henrique em alto nível de novo, eu acho maravilhoso. Isso traz... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Alcas, né, no Maracanã por 4-0. E o destaque da partida, o destaque positivo, são o Bruno Henrique e o Vitor Hugo, né, que foi muito elogiado, os dois jogadores, durante a entrevista coletiva pelo Sampaoli. E principalmente o Bruno Henrique, que a gente sabe aqueles problemas de lesão que ele teve. E é muito bom, né, ver o Bruno Henrique voltando a marcar gol, voltando a jogar bem, dando aquelas suas arrancadas características que só ele tem nesse time do Flamengo. E o Flamengo volta a apresentar um bom futebol que jogando em Copas, né? Então parece ser até meio contraditório. O Flamengo escolhe o jogo que quer jogar. E quando é jogo de Copa, o Flamengo dificilmente joga mal, né? Então, bora para mais um vídeo. Vai deixando o seu like aí, né? Para ajudar o canal. Crédito aí, SP do Brasil. Espero que você goste desse vídeo aqui. E Mengão voltou aí. O Malvadão voltou. Não, já tinha voltado. Não, agora voltou da data FIFA agora, né? Vambora e deixa o seu like aí. Tamo junto. Gol que bateu. Mas voltando ao Flamengo, é um time que ontem mostrou o potencial ofensivo. Acho que a grande alegria de ontem foi o Bruno Henrique. Né? Poder recuperar, o professor falava, né, sobre as lembranças de 2019, elas principalmente são em função da boa atuação do Bruno Henrique, jogando em transição, em velocidade, pisando na área, né? Fazendo em alguns momentos dupla de centroavantes com o Pedro, porque ontem o Flamengo jogou no 4-4-2 ontem, diferente do jogo contra o Santos, tá? Que era um desenho de 3 homens no meio campo. Ontem eram 2 no meio de campo, o Arrascaeta por dentro junto com o Pedro e o Bruno Henrique pela esquerda. Em alguns momentos o Arrascaeta ia para a esquerda, o Bruno Henrique via por dentro. E imagina, uma dupla dessa de frente na área adversária, é uma dupla muito forte. Bruno Henrique e Pedro, fisicamente e tecnicamente falando. Então, os momentos em que o Bruno Henrique estava pela esquerda e arrancava, e na época de 2019 com o Flamengo, ele também pisava na área para fazer dupla com o Gabigol. Ele fazia esse vai e vem, essa troca com o Gabigol, né? Essas transições em velocidade, o Bruno Henrique brilhando, o Flamengo estava com saudade disso. Porque ele já voltou há algum tempo, mas ele ainda está num processo de recuperação. Entrou bem contra o Grêmio, mas entrou num segundo tempo. Ontem ele foi titular, esteve em campo a maior parte do tempo e mostrou as qualidades que a gente conhece dele. Então tem esse revival. Mas ainda compreensão de um Flamengo que precisa de regularidade, que precisa jogar mais vezes num nível alto. É um Flamengo que ainda oscila de um jogo para o outro. Então, não faz uma semana, ou faz uma semana, que esse time estava sendo atropelado pelo Bragantino, num 4-0 que podia ter sido 5-6. Então, calma, porque cada jogo é uma história e o Flamengo precisa, eu tenho falado isso já há algum tempo, mostrar uma sequência de bom rendimento em todas as competições. Mas ficou 10 jogos sem perder, lembra disso? Mas quando perdeu, como até foi? Levar o 4 do Bragantino. Foi uma boa sequência. Natália... Mas foi uma sequência de invencibilidade, mas sem manter um rendimento padrão, oscilando dentro disso. Quando eu vejo o Bruno Henrique atuando como atuou ontem, eu penso que é muito bom para o futebol brasileiro termos Luizito Soares atuando aqui. No Palmeiras podemos citar 3, 4, Dudu, Rafael Veiga, o próprio Roger Guedes, o Renato Augusto, o Tiquinho Soares... E o Ener Valencia chegando. E para o futebol, para o Flamengo, óbvio que é espetacular, mas para o futebol brasileiro, para quem gosta de futebol, ter o Bruno Henrique em alto nível de novo, eu acho maravilhoso. E isso traz muito de alguns lances que a gente vê em dados momentos do Flamengo no jogo, em que o Flamengo até não ataca com uma superioridade numérica na transição. A gente vê uma defesa do Alcas composta ali por 4, 5 jogadores e um Flamengo atacando com 3 com a velocidade espetada do Bruno Henrique. Isso é um dos grandes trunfos que tem o Flamengo quando ganha a volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para entrar nessas linhas de marcação e sair em velocidade, é fundamental. E é importante ver ele voltando, né? A gente sempre coloca a dúvida, quando tem uma lesão muito grave, de como o jogador volta. Como o jogador vai estar fisicamente, principalmente na questão psicológica.
disputar uma bola? Será que ele vai conseguir disputar sem pensar, será que eu consigo? Vou ficar com medo? E o Bruno Henrique está fazendo a cartilha certinha do que se esperava dele no retorno, jogando em alto nível. É um grande reforço para a temporada do Flamengo e principalmente para a ideia de jogo do Sampaoli. Como é bom ter o Hulk no futebol brasileiro, o Paulinho, o Pavon. E o Bruno Henrique. Mas é desesperador para os adversários, hein? Você vai pegar, tem que marcar o Pedro, tem que marcar o Arrascaeta, tem que marcar o Everton Ribeiro, tem que marcar o Bruno Henrique, tem que marcar o Ayrton Lucas quando o Ayrton Lucas joga. O Wesley também tá jogando bem. O Wesley bem. aparecendo pelo lado direito. É gente voando para tudo que é lado. E o Bruno Henrique está feliz? Falou depois do jogo. Acho que o jogo falou por si, né? Acho que fiz tudo que eu sempre fiz, velocidade, a hora de saber atacar o espaço, como o Sampaoli sempre pediu. Então, estou muito feliz de estar novamente desempenhando o que eu sempre fiz, minha velocidade. Muitos disseram que eu não ia ser o Bruno Henrique em 2019 com a minha velocidade, mas graças a Deus, no último jogo passado, bati 35 km. Então, estou muito feliz, cara, pela recuperação e que assim seja todos os jogos, treinamento, que eu possa evoluir cada dia. Sábado, 18h30, no Maracanã, tem Flamengo e Fortaleza. Olha que grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Diversas páginas de Instagram de olho. Bruno Henrique pelo Flamengo na partida contra o Alcas. Muita gente gosta de decidir em casa, no mata-mata de 2 jogos, decidir em casa. Eu acho que depende muito do time, da característica, etc. Esse time do Flamengo, por exemplo, com essa velocidade, por exemplo, jogar em casa ou fora de casa, amigo, às vezes fora de casa ele tem mais espaço para jogar se bobear. Mas não tem jogado bem. Os números do Flamengo fora de casa não são tão bons assim. E com o Bruno Henrique principalmente de desempenho. Com o Bruno Henrique aí ajuda bem. Na verdade, esse negócio de jogar em casa, toda vez eu penso o seguinte, eu acho... Decidir em casa, você tá Decidir em casa. Eu acho que me livrar de sair já está antes de eu jogar em casa. Mesmo que o meu time não seja tecnicamente muito bom, mas é sempre um problema você jogar na casa do outro. Pressão, viagem, deslocamento, é chato. Então, jogar em casa, além desse... Você vai ter que jogar, sendo o primeiro ou o segundo, você vai ter que jogar na casa do outro. Sim, mas não decidindo, né? Se é o dia que você decide tudo, eu prefiro decidir na minha casa. Por exemplo, Palmeiras ganhou 2 Libertadores recentemente, tá certo? Uhum. Por exemplo, teve um confronto contra o River Plate. Ele atropelou fora de casa e foi atropelado em casa. Mas essa é a exceção, teve confronto, né? Contra o Galo. Segundo jogo foi ontem. Onde? Mineirão. Quem passou? Palmeiras. Bem, teve confronto agora na outra, contra o Atlético Paranaense. Quem decidiu em casa? Palmeiras. Quem passou? Posso citar dezenas de exemplos. Mas são as exceções. A regra é você tomar sufoco se você está fora. Sim. Times normais. Você está falando não Palmeiras, não Flamengo. Está falando de nível competitivo semelhante, equilíbrio. Estatisticamente, os mandantes vencem muito mais do que os visitantes. É praticamente o dobro. Mas é claro, a situação é diferente. Mas você pode fazer o primeiro jogo em casa, mandante, atropela, está decidido. Não, quando você tem uma superioridade técnica muito grande, você pode resolver no primeiro jogo. No caso ali, 4-0 ontem, se fosse o jogo de ida do mata-mata. Fez 4-0 em casa, o segundo jogo você vai lá para administrar um resultado. Mas se você vai no mano a mano ali, 1-1, 0-0, um golzinho ou um gol só de vantagem, decidir em casa, diante da torcida, é muito perigoso para quem está saindo, né? Para quem está saindo. Então, o mandante, ele tem vantagem, sim. Eu discordo dessa história. Eu prefiro jogar a primeira em casa. Não. Se você puder jogar a segunda em casa, é sempre mais tranquilo, porque... Luiz Araújo agora oficialmente, então, do Flamengo. O Rossi também está chegando, né? Goleiro que era do Boca Juniors. Elton, uma vitória com peças importantíssimas de fora, né? Então, vamos falar do Gerson, do Ayrton Lucas, o Gabigol só entrou durante o jogo. Quer dizer, o Sampaoli mexendo ali no elenco e conseguindo uma boa vitória no Maracanã. Parece que ampliou o leque de opções, um jogo como esse, amplia o leque de opções para o Sampaoli. Você gostou da vitória do Flamengo? Até que ponto? Eu achei, Edu, que foi um bom desempenho que o Flamengo colocou no Maracanã diante de um adversário frágil, isso é fato. Talvez pouco importe, por mais que no futebol seja importante, mas para esse jogo específico, pouco importe a formação que o Sampaoli colocou em campo. Ele já jogou com 3 zagueiros,
Ele já jogou com um atacante como ala, né, como Everton, Cebolinha. Eu acho que o mais importante é a postura do time, independentemente da formação. É uma equipe com um pouco mais de intensidade, com essa transição rápida, principalmente no primeiro tempo, funcionando muito bem. E acho que tem muito a ver com o que ele colocou à disposição para esse tipo de jogo. A gente já percebe o Wesley titular desse time, né? Se ele não saiu depois daqueles 4-0 contra o Bragantino, mantém a confiança do Jorge Sampaoli alta e permanece na equipe indo muito bem, dando essa válvula de escape pelo lado direito, porque o Everton Ribeiro não é um ponta, né, um meia construtor pelo lado do campo, então ele vem se associar um pouco mais com a Arrascaeta por dentro, consegue aí dar esse corredor para o Wesley. Do outro lado, o Felipe Luiz, né, faz o papel inverso, é o lateral que constrói, e aí o Bruno Henrique ataca essa profundidade. Então essa variação foi interessante para um Flamengo que construiu naturalmente um resultado no primeiro tempo e depois começou a rodar um pouco mais o elenco. E como você falou, né, Edu? Essa profundidade de elenco faz muita diferença quando entra o Gabigol, que dá também uma dinâmica diferente em relação ao Pedro. Tem o Pulgar, que é um jogador que também faz essa transição com muita velocidade. Ele, nessa formação, né, que foi uma espécie de 4-1-4-1, porque o Thiago Maia ficou entre linhas ali, entre a linha de defesa e a linha do meio campo, e o Vitor Hugo, né, teve ali um pouco mais de liberdade, tanto que o Vitor Hugo chegou na área para finalizar e fazer gol, né? Então foi um time com um dinamismo bem interessante que, quando a gente replica para uma equipe com mais titulares, digamos assim, o Gerson fazendo a função do Vitor Hugo, ou o próprio Vitor Hugo jogando um pouco mais atrás no lugar do Thiago Maia, ou o Pulgar fazendo essa função, saindo o Bruno Henrique, entrando o Everton, ou porventura ele tirando o Felipe Luiz, colocando um zagueiro, né, fazendo um 3-5-2, a gente percebe, independentemente da formação, que é um Flamengo que precisa ter essa intensidade que teve contra o Alcas. Acabou sendo um resultado que praticamente todos esperavam, talvez o resultado final não, né? A classificação em segundo lugar, o Flamengo contra esse mesmo Alcas, né, não conseguiu vencer o primeiro jogo e talvez tenha sido diferencial para que o Flamengo terminasse em segundo lugar no grupo. Em que pese a fragilidade do Alcas, o Flamengo teve grandes momentos, né? Momentos interessantes, bonitos, gols, né? Mas o destaque realmente fica para o Bruno Henrique. Põe na tela para a gente falar do BH, que saiu jogando, né? Depois de tanto tempo sem sair como titular, foi até emocionante a entrevista dele no pós-jogo. Já desde o Santos, né? O problema que ele teve no olho, ele foi para o Flamengo e conseguiu ser a melhor versão do Bruno Henrique, né? Aquela versão de 2019, é um jogador que, claro, ainda carece de ritmo de jogo, mas a questão, o refinamento técnico, né, que não se perde, ele fica muito evidente. Muito confortável na posição que atuou, jogando ali como ponta pelo lado esquerdo, muitas vezes fazendo essa diagonal, entrando na área como um atacante. O Pedro também permite essa movimentação. Acabou sendo, sim, um jogo bem interessante, porque o Flamengo, como atacou muita profundidade, né, o Alcas ofereceu certo espaço pelos lados do campo, porque tentou fechar o meio, onde jogava o Arrascaeta, onde jogava o Everton Ribeiro, e muitas vezes o Vitor Hugo infiltrando, e o próprio Pedro, ele aproveitou muito bem esse jogo lateral e conseguiu fazer uma grande partida. Ganha muito o Flamengo, né, com o Bruno Henrique nessa volta, e ele tendo mais ritmo de jogo, né? A questão física melhorando ainda mais, Edu. Vai ser mais uma peça de um elenco que já era muito forte, né? Mesmo com a lesão do Bruno Henrique. Quase o quarteto formado desde o começo, né? A mudança ali, o quarteto famoso ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Sampaoli optou pelo Pedro no lugar do Gabigol, mas aí o Gabigol acabou entrando também. E aí saíram jogadas que lembraram 2019. E a gente viu na nossa tela a renovação de contrato, é um tema do Bruno Henrique, porque já agora em julho ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Mas a diretoria do Flamengo acho que não vai dar esse mole, até por atuações como essa. Marcou gol contra o Grêmio também. Como ele está evoluindo, está na cara que devem chegar a um acordo para renovar esse contrato, né, Elton? E o São Paulo colocou ele como titular, é um jogador de confiança do São Paulo, já admirava ele, né, muito, o técnico do Flamengo. Então, um jogador que também traz essa, digamos, é um jogador versátil, né, que consegue funcionar ali como meia por dentro, jogando como ponta também como referência.
muito difícil, né? A gente ver o Bruno Henrique com outra camisa, o Flamengo permitindo que ele assine contrato com outro clube. E não é interesse dele também, né? Já deixou muito claro que a permanência no Flamengo é a sua principal opção. E eu acho que a tendência é que ele permaneça por mais tempo. Já se tornou, né, um dos grandes da história do clube, principalmente pelo que fez em 2019. E tem tudo, né, para fazer também uma temporada bem interessante. Como eu disse, né, se recuperando fisicamente e ficando à disposição por mais jogos, né, e por mais minutos. Hoje foi um exemplo disso. Flamengo 4, Alcas 0. Vamos ver e ouvir o que disseram os jogadores depois da partida no Maracanã. Acho que a gente está procurando o nosso melhor, né? Eu acredito que contra o Santos a gente já fez um bom primeiro tempo. Depois a gente acabou errando em alguns momentos e demos vida para o Santos novamente. Mas é uma evolução. Hoje conseguimos fazer muito do que a gente vem treinando. Isso vai facilitando, né? Quando faz os gols, quando a gente está bem posicionado. E isso nos ajuda muito. Então é um processo que a gente vem evoluindo e espero que a gente possa, nosso desejo é poder manter uma constância grande. Sim, a gente fez uma mini pré-temporada, nesses dias a gente treinou muito forte, muito bem e hoje eu acho que a gente fez um jogo muito intenso, em grande volume, criando muitas situações, fruto do trabalho que a gente fez esses dias atrás. E assim ele vai decidir sempre quem vai começar jogando ou não. Cabe a mim estar 100% fisicamente, como falei, se eu estou 100% eu tenho muitas mais possibilidades de ajudar o time. Fico feliz que hoje eu voltei a jogar e ajudar a equipe a ganhar. O começo do ano foi realmente complicado, a lesão, mas consegui ali recuperar bem, recuperar rápido e feliz por esse momento, por estar voltando bem. O nosso time é um time que tem bastante jogadores, é uma honra para a gente, os mais jovens, estar subindo num elenco tão bom como esse, tendo a oportunidade de pegar um pouquinho de experiência a cada dia e eu tenho certeza que quem jogar vai dar o seu melhor e vai ajudar a equipe da melhor maneira. E no camarote do Maraca estavam os astros, Justin Jefferson, que defende o Minnesota Vikings na NFL, e o Vini Júnior. O Vini torcendo aí pelo Flamengo, os dois vibraram, comemoraram bastante. Então é isso aí, nação. Sabe o que é? O que tá acontecendo é que os rivais do Flamengo estão, principalmente a imprensa aí, que não é carioca, estão com medo do Flamengo. O Flamengo, ele voltou a apresentar um bom futebol sim, contra o Alcas. Um adversário fraco. O Flamengo pegou o Santos, um adversário também fraco tecnicamente, e passou sufoco para vencer ali, né? Então não jogou o seu melhor futebol que poderia jogar. Então aquilo, o Flamengo contra time fraco fez o seu papel de vencer e jogar bem. Ponto. O Flamengo tem que melhorar? Sim, tem que melhorar em muitos aspectos ainda. Só que é um jogo após data FIFA que pode ser um novo ponto de partida, né? Porque o Flamengo parou, treinou 10 a 12 dias aí. 2 jogos ruins, Bragantino e Santos, e agora um novo jogo bom contra o algo fraco, Alcas, né? Mas pode ser um ponto de partida agora com os reforços, né? Chegando já agora o mês de julho, o Flamengo já vai ter os seus reforços. E aquilo, São Paulo conseguindo ajeitar, óbvio, é muito cedo ainda, né? 2 meses de trabalho de São Paulo, o São Paulo tem que ter um tempo longo ainda, né, para conseguir implementar, óbvio, que a gente consegue já ver diferença nitidamente dentro de campo. Só que o Flamengo, com Rossi chegando, ele pode virar titular ou não. O Alan chegando, Luiz Araújo chegando, óbvio que tem um tempo de adaptação também. Bruno Henrique, que para mim é o melhor reforço desse Flamengo para 2023, né? E o restante da temporada para os próximos anos, caso o Flamengo renove, que para mim deve renovar. O Flamengo voltando continuando evoluindo, né, com o São Paulo, e o Flamengo briga por tudo. Sempre brigou. Só que o Flamengo, nesses últimos anos, o Flamengo primeiro semestre jogando um futebol fraco, crítica em cima de crítica, e o segundo semestre, o Flamengo chegando nas fases decisivas, né, das competições, o Flamengo voltando a crescer, jogando bem, jogadores crescendo de nível, e chega no final da temporada, o Flamengo conquista título. O ano passado foi mesmo. Tudo que aconteceu ano passado está se repetindo esse ano, né? Primeiro semestre horrível do Flamengo, troca de treinador ali do primeiro para o segundo semestre. O que aconteceu praticamente foi a mesma coisa. O que está acontecendo em 2023 se repetiu em 2022, né? Troca de treinador ali no mês de maio, junho ali.
E agora o Flamengo volta a apresentar um crescimento exponencial que, principalmente agora com os reforços, que o Flamengo deve crescer muito, né? E a mídia, óbvio, que vai querer sempre colocar defeito ali, tem que melhorar nisso aqui, isso aqui faz parte, entendeu? Mas aquilo, o Flamengo vem forte, muito forte agora para conquistar todos os títulos, principalmente agora com esses reforços, e o Flamengo vai virar uma máquina de ganhar. Não vou dizer jogar bem, óbvio, o Flamengo tem que parar de oscilar, isso faz parte, tem que parar de oscilar, mas o Flamengo, jogando com essa intensidade que demonstrou contra o Alves, jogando com qualquer adversário, a chance do Flamengo ganhar é muito grande, tanto fora de casa e dentro de casa, na minha visão. É isso aí, deixe seu like aí, tua opinião também, e tamo junto. 4 a 0, próximo jogo sábado contra o Fortaleza no Maracanã.